desafio de descrever a imensidão do que se esconde sob a superfície exige que abandonemos qualquer noção de segurança, pois o oceano não é apenas água, é uma massa de pressão e segredos que ocupa 70% do nosso planeta. E ainda assim, permanece como o maior território inexplorado da história humana. Um lugar onde a luz morre cedo e o tamanho das coisas deixe de ser uma medida biológica, para assim poder se tornar um gatilho de puro terror existencial. Imagine-se flutuando no azul infinito, onde seus pés balançam sobre um abismo de 4.000 metros. Você sente uma brisa no rosto, mas abaixo de você, a temperatura despenca e a escuridão se torna absoluta. Uma barreira física que separa o mundo dos homens do mundo dos monstros. Começamos com a baleia azul, um ser tão colossal que só a sua língua pesa tanto quanto um elefante. Mas ela é apenas a porteira desse reino. Ela ainda respira o nosso ar. Ela ainda é feita de carne e osso. Mas conforme descemos, a biologia se distorce no que chamamos de gigantismo abissal. Um fenômeno evolutivo onde a escassez de recursos e o frio extremo criam versões absolutamente bizarras de seres que conhecemos na superfície. Imagine encontrar um isópode, um animal que em terra não passa de um tatuzinho de jardim minúsculo, mas que nas profundezas cresce até o tamanho de um cachorro, com uma carapaça rígida e olhos pálidos que nunca viram o sol, rastejando sobre carcaças de baleias que levam décadas para serem decompostas. Mas o tamanho real do que vive lá embaixo vai muito além de crustáceos. Entramos no domínio da lula colossal, um predador que habita as águas gélidas da Antártida, possuindo bicos de queratina capazes de retalhar carne de forma cirúrgica, e também ganchos giratórios em seus tentáculos que podem medir até 14 metros de comprimento, com olhos do tamanho de pratos de jantar, projetados para detectar o mínimo rastro de luz bioluminescente a centenas de metros de distância. A agonia de saber que um animal desse porte existe é amplificada pelo fato de que quase nunca os vemos vivos. Eles são fantasmas que habitam uma zona de pressão tão forte que transformaria seu corpo em uma massa disforme em milésimos de segundo. E quando achamos que alcançamos o limite do tamanho, o oceano nos entrega o mistério do som, como o famoso bloop. Registrado em 1997, um ruído de frequência ultra baixa, captado por microfones subaquáticos separados por milhares de quilômetros. Embora a explicação oficial aponte para o estalo de geleiras, a escala do som sugere que, se fosse um animal, ele teria que ser várias vezes maior que a maior baleia já registrada. Uma criatura de proporções continentais, movendo-se silenciosamente através das trincheiras abissais. O que realmente me perturba é a percepção da nossa própria insignificância. Estamos presos em um minúsculo submarino conceitual, navegando por sensores, porque nossos olhos são inúteis nesse ambiente. O mar é o lar de águas vivas,
como a estigiomedusa gigantea, com braços que parecem cortinas de veludo negro, estendendo-se por 10 metros, flutuando sem rumo, como um ceifador silencioso. Ou o tubarão da Groenlândia, que vive por 5 séculos, tornando-se uma relíquia viva que cresce lentamente na escuridão. A talassofobia nasce desse encontro entre o imenso e o invisível, onde estruturas artificiais perdidas no fundo do mar, como navios naufragados ou plataformas de petróleo abandonadas, tornam-se esqueletos de ferro que servem de palco para seres que nunca sentiram o calor da atmosfera. O tamanho real dessas criaturas é um lembrete constante de que a vida encontra caminhos para a monstruosidade quando deixada sozinha no escuro. Imagine as trincheiras das Marianas, um rasgo na crosta terrestre, onde o Monte Everest poderia ser mergulhado e ainda sobrariam quilômetros de água acima dele. O que vive lá, no ponto mais profundo do Challenger Deep, não são apenas peixes de aparência alienígena, como o peixe pescador, mas formas de vida unicelulares colossais, chamadas xenofióforos, que crescem até 10 centímetros. Para uma única célula, é uma anomalia assustadora. Se misturarmos a agonia claustrofóbica de um submarino enferrujado com a visão de uma silhueta passando pelo radar, algo que mede 300 metros e se move com uma graça impossível, entendemos porque o fundo do mar é o último refúgio dos deuses e monstros da nossa imaginação. Não apenas o medo da morte, é o medo de ser esquecido em um lugar onde a pressão impede que a sua alma suba à superfície, onde você se torna parte do sedimento, uma partícula de poeira orgânica em um reino de gigantes que não possuem nomes, não possuem luz e não possuem piedade. O tamanho dessas criaturas é a prova definitiva de que não somos os protagonistas deste mundo. Somos apenas inquilinos em uma crosta fina de terra seca, cercados por um abismo líquido que abriga o verdadeiro peso da vida na Terra. Ao olhar para o mar, você não está olhando para uma paisagem. Você está olhando para a tampa de um sarcófago que esconde titãs biológicos, seres que respiram o peso das eras e que, se decidissem emergir, transformariam toda a nossa civilização. O tamanho real do que vive lá embaixo é a medida exata do nosso medo, uma escala de terror que começa onde a sua visão termina e que continua descendo, quilômetro após quilômetro, até o coração escuro do mundo, onde o oxigênio é um mito e o gigantismo é a única lei que resta para governar as sombras. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.